Sejam muito bem-vindos, signo de Leão, para uma leitura extra aqui para vocês, tá? Já fica aqui a dica que é uma leitura atemporal, geral e intuitiva, tá bom? Não ressoa com todo mundo, tá? Então, se você se conectou com a leitura da semana passada e veio aqui tentar se conectar com sua leitura extra, né? Talvez não ressoe. Então, abra para o universo que não for para você, tá bom, Leão? Se você não é inscrito, deixe seu like, curte e compartilhe o vídeo, tá? Ajuda bastante aqui o canal a crescer. E vamos lá ver quais são as informações dos leoninos. Trabalhe os seus medos, tá? Lua nova em Escorpião. O pet tá pra fora que tava atrapalhando. Vai pra cá. É tempo de dar mais do que receber, tá? Lua nova em Virgem, tá bom, gente? Aqui é a lua nova em Escorpião, aqui é a lua nova em Virgem. Tenha fé nos seus sonhos, tá? Lua crescente. E vamos lá. Você está muito perto de alcançar o seu propósito aqui, tá? Da sua meta. O seu propósito final. Lua gubosa. Eu dei uma pesquisada, gente, e a lua gubosa é simplesmente quando a lua tá brilhante assim, com essa auréola dessa cor ao redor da lua, tá? Então é como se a lua cheia tivesse aqui com um poder a mais místico de. Como se o poder da lua cheia tivesse com mais potencialidade, tá? É isso que eu quis dizer aqui. Poder místico da potencialidade, gente. É isso que significa a lua gibosa ou gubosa, tá? Não sei como é que é o nome em português dessa lua. Eu não encontrei, tá? Vamos ver aqui. Qual que é esse objetivo que tá chegando perto do final? O que a gente tá falando aqui na mesa? Que objetivo é esse que a gente quer saber? Né? O que os leoninos têm que saber aqui desse objetivo? Vamos lá, Leão. 3 de espadas. 5 de ouro. 6 de ouros. Me dá a impressão aqui de que o objetivo de vocês está linkado aqui com a sua área de. Como se fosse uma cura emocional, tá? Mas aqui é uma cura que vai um pouco além, porque tem relação com perda e tem relação com as emoções, com cura emocional também. Então, o objetivo de vocês aqui deve ser esse, tá? Se recuperar aqui de uma perda ou de uma traição, tá bom? Vamos tirar umas cartas pra gente entender? Vou pra cá. 7 de paus, né? 4 de copas. E o 5 de copas. Leão, aqui a gente tá falando de vocês precisando aqui aceitar, tá? Essa pausa que vocês têm que passar para se curar, tá? Desse padrão aqui. Como eu falei, é uma cura emocional,
mas está relacionado aqui a perdas. Então, sabe quando você confia muito numa pessoa e aí aquela pessoa fala pra você assim, ai, vamos investir em tal coisa, né? Vamos supor que ela fala assim, ai, preciso de tanto pra começar o investimento no lugar tal. E aí ela te apresenta que uma esperança falsa de que aquilo realmente vai dar certo, tá? E você confia cegamente naquela pessoa, e aí você aceita e investe, e aquela pessoa foge com o seu dinheiro, tá? E aí você fica exatamente, mais ou menos da forma como eu tô falando, tá? Exatamente. É que eu não posso falar com certeza, gente, então, cada pessoa é única, tá? Mas eu espero que vocês compreendam. Você vai ficar aqui passando por esse momento de, nossa, eu fui traído por uma pessoa que eu confiava, perdi dinheiro e agora eu tenho que me virar aqui pra entender tudo isso e continuar minha vida, né? Mas aqui a gente tá falando de coisas caminhando pra melhor, tá bom? Aqui eu tenho os 5 de ouros no 6 de ouros, você conseguindo superar a perda, tá? Pelo menos a perda financeira que você vai conseguir superar. E aqui no 4 de copas e o 5 de copas me fala de você também superando essa falta emocional, tá? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar. Então, aqui no 4 de copas me fala de você aceitando esse sentimento, tá? O sentimento que vem aqui do 3 de espadas, tá bom, gente? E como o 5 de copas é a continuação direta, né? Me fala de você aqui conseguindo aqui dividir bem os sentimentos e deixá-los para trás, tá? Aqui a gente fala dessa pessoa abandonando os sentimentos para trás, tá? Os sentimentos ruins aqui e a negatividade, tá bom? Por causa desse acontecimento que você passou, eu vejo aqui que você passou por dificuldade, tá? Passou bastante dificuldade aqui. E aqui, se caiu na mesa dessa forma, é porque essas dificuldades vão ser trabalhadas, você vai superar, tá? Chegou o momento aqui de você superar de uma vez essa dificuldade, tá bom, gente? Vamos tirar uma última linha? Ó, Cavaleiro de Paus, 10 de copas e o enforcado. Aqui tá falando pra você simplesmente, tá? Começar a enxergar que esse problema que você passou foi triste, foi horrível, tá? A gente não deseja isso pra ninguém. Realmente aqui foi algo que te causou bastante perda emocional, tá? Te deixou bem triste aqui. Mas tá na hora aqui de você caminhar pra superação, tá? E o que que vem depois dessa superação? Felicidade, tá? Tá difícil agora você deixar aí esse sentimento, mas quando você conseguir, você caminha aqui pra felicidade, tá? Você vai caminhar aqui pro 10 de copas. O legal nesse baralho é que você vê aqui que o 10 de copas, a gente tem essa árvore, né? E essa árvore tá cheia de copas aqui, transbordando, e também tá cheia de frutos, né? Aqui me fala de prosperidade também, tá bom? É uma árvore muito próspera, porque ela tem aqui emoções positivas em abundância, tá? E quando você tá vibrando numa boa emoção, assim, tá sempre assim com a sua vibração alta, você atrai a abundância, você atrai prosperidade, você atrai coisas boas, tá? E tá me dizendo aqui que é o que você vai atrair para você. No momento em que você aqui decidir compreender esses sentimentos ruins e abrir mão deles, tá? Leão.
Vamos ver o baralho cigano pra ver o que ele traz pra vocês. Já fica a dica aí pro leonino que não é inscrito no canal, se inscrever, tá? Curtir, compartilhar o vídeo, muito importante. Muito importante. A sua participação, tá? Qual é a mensagem que a gente tem aqui pros leoninos? O cavaleiro, a lua e a consulente. Olha, você vai aqui receber informações, tá? Mas essas informações, elas não vêm de outra pessoa, tá? Aqui me mostra você tendo mais conexão com o seu lado intuitivo, com você mesmo, tá? Com o seu subconsciente também, tá? A gente tem aqui, né, a carta Trabalhe os Seus Medos. Pode ser que eu esteja falando disso também, tá? Porque a lua, apesar dela ser o astro que nos conecta com o nosso inconsciente, nossos medos também estão no inconsciente. Tá tudo lá, tá? No inconsciente tem tudo. Ele não tem tudo do universo, mas ele tem tudo que é nosso ali dentro, tá? E pode ser aqui que você consiga se conectar mais com essa energia, tá? Com o seu inconsciente, compreender mais, trazer as coisas do inconsciente para o consciente para serem trabalhadas, tá? Principalmente aqui no quesito emocional, tá? Emocionalmente. Então, pode ser que eu esteja falando sim de você aqui conseguindo lidar melhor com os seus medos, com as suas emoções reprimidas, tá? Trabalhando. A gente viu no baralho celta, né? Tinha aquele elfo na árvore com as 4 copas, ele tava meditando. Aquilo é ele aceitando as emoções dele e trabalhando as emoções dele pela meditação, tá bom? Vamos ver sua segunda linha. A âncora, a torre e a raposa. Leão, a gente está falando aqui de 2 questões, tá? A primeira questão que eu quero trabalhar aqui é trazer para você, tá? Por quê? Porque a partir do momento aqui que você aceita as suas emoções, trabalha os seus medos, tá? E tem um acesso maior aqui ao seu lado mais intuitivo, tá? Você aqui desperta para uma pessoa mais inteligente, mas não no sentido de você, de inteligência. Aquela inteligência. Ai, como é que é a palavra? Você aqui desperta para ser uma pessoa mais sagaz, tá? Mais aqui capaz de entender as situações antes delas acontecerem, tá? Aqui eu vejo muito esse tipo de despertar acontecendo com você. E isso aqui faz parte do seu crescimento pessoal, tá? Então, é uma característica que você tá aprendendo a desenvolver agora, provavelmente porque você passou por aquela perda, tá? Então, talvez a gente nunca gosta de ver dessa forma, né? Mas muitas vezes a gente pede para que a gente aprenda com a perda e adquira características diferentes, tá? E isso aqui eu vejo uma característica sendo adquirida por você. Principalmente relacionada aqui à agilidade de pensamento e sagacidade, tá?
Você aqui pegando a situação no ar. É isso que eu quero, isso que eu quero dizer, gente. Eu não tô falando de inteligência no sentido de QI, tá? Tô falando aqui de inteligência, mas é uma inteligência emocional também. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. As nuvens. Ficou preso no meu dedo, tá, gente? Ficou grudado aqui. A carta da casa. Olha, se vocês queriam fazer aqui compra ou venda de casa, tá favorável, tá? Porque a carta com a casa fala de assinatura de contratos. Pode ser aqui assinatura de bens materiais, tá? Então aqui pode muito bem estar falando de assinatura de contratos e de compra e venda de imóvel, tá? Mas eu também estou comentando aqui de alguma preocupação que você está tendo em referente a alguma documentação, tá? E fala aqui que é para você também lidar melhor com essa preocupação, tá? É como se ela não fizesse bem para você, tá? Como se ela aqui é como se ela te impedisse de continuar, tá? Então você precisa aqui abrir mão dessa preocupação que você está sentindo. Mas a gente tem aqui, né? As flores, a aliança e os peixes. Se você estava passando aqui por preocupação referente a preocupação aqui referente a contrato de trabalho, assinatura de contrato de trabalho, tá? Às vezes você aqui passou fez concurso há muito tempo, passou no concurso, mas nunca foi chamado para exercer seu cargo. Ou você aqui fez 500 entrevistas, 10 reuniões, 10. Você enviou 500 currículos, fez 10 entrevistas e não recebeu mensagem de nenhuma ainda. Tem aqui possibilidade alta de você ir para um cargo bom, tá? Você assinar um contrato para um cargo bom aqui, o que tá no seu caminho? Ansiedade, tá? E a incerteza e o medo, tá? Tudo isso tá no seu caminho aqui para você trabalhar. Começa acreditando que você já passou na vaga, tá? Que ajuda a vir mais rápido. Vem nos peixes, gente. Você passou por uma vaga que eles vão te dar uma proposta maior do que o preço que estava dizendo na vaga, tá? Eu vejo isso aqui. Bem, Leon, essa foi a sua leitura. Vamos ver aqui o conselho dos arcanjos para vocês, tá? Deixa eu só arrumar a mesa aqui. Leonino, se você tá aqui ainda não é inscrito no canal, poxa, se inscreve, é de graça, não custa nada você se inscrever e me ajuda a ter mais alcance, tá? Eu não alcanço muita gente. Então me ajuda aqui a ter mais alcance e chegar para mais pessoas, tá bom? Conto com a sua participação. Saiu um monte de arcanjo. Todos eles têm com essa cor roxo, né? Fica aí a dica para você fazer meditação da chama violeta, tá bom, Leon? Porque tá cheio de violeta aqui na sua mesa. Então, provavelmente vai ajudar você aqui a superar esse padrão negativo, tá? Arcanjo Jeremiel, tá? Faça um inventário da sua vida. Resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada, tá? Arcanjo Sandalfon. Nós anjos trazemos presentes do seu Criador, tá?
abra seus braços e receba as bênçãos. E Arcanjo Zadkiel, suavize seu coração em relação a essa situação e todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Aqui, Zadkiel pede que você lide melhor com as emoções referentes a essa situação, para que ela se resolva, tá? Bem, Leon, essa foi sua leitura. Eu espero aqui ter ajudado vocês, tá? Desejo sucesso aqui na sua jornada e que você fique com os deuses.